contextualizar, querido, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos após a sua ressurreição, e aqui ele aparece pela uma 3ª vez a 7 dos seus discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joga a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. E Jesus lhes disse, traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai querido, amado, que teu Santo Espírito venha aplicar, venha conversar com o coração de cada um aqui, venha trazer essa palavra às circunstâncias, às situações que cada um de nós estamos enfrentando. Que essa palavra não volte vazia, mas cumpra teus propósitos e desígnios na vida de cada um que o Senhor chamou a participar dessa mesa nessa manhã. Pela fé, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há uma expressão que a gente tem ouvido muito hoje, popular, que as pessoas falam. Às vezes as pessoas dizem, vida que segue. Vida que segue. Em geral as pessoas dizem isso após algum evento que provocou um impacto na vida dela. Após algum evento que desestruturou alguma coisa, desequilibrou alguma coisa. E aí as pessoas, para encorajar umas às outras, a vida que segue. Era mais ou menos assim, queridos, que os discípulos estavam. Segundo os autores, aqui nesse texto, tinha mais ou menos, ou um pouco mais, de 1 semana que Jesus tinha ressuscitado. Nesse interim, ele já tinha se manifestado 2 vezes. Mas esses discípulos aqui, eles estavam assim, eles tinham vivido uma série de eventos. Primeiros, ruins, desagradáveis. Jesus foi preso, açoitado, crucificado, morreu, foi sepultado. Por outro lado, eles também tinham vivido
momentos bons. Jesus ressuscitou, se manifestou no meio deles, falou para eles, conversou com eles, esteve presente entre eles. Então os discípulos estavam assim agora, aqui nesse texto, vida que segue. E agora, como é que vai ser isso? Então eles estavam voltando para aquela vida que eles conheciam muito bem, que era a vida de pescar. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha estado no meio deles, já tinha dado algumas ordenações, mas e agora? O que a gente faz? Vida que segue, vamos pescar, porque é disso que a gente vive. É isso que traz o pão, é isso que traz o sustento. E você vê que o primeiro, eles foram para o Mar da Galileia, já não estavam mais em Jerusalém, onde Jesus morreu, já estavam na Galileia, e aí Pedro disse, eu vou pescar. Quando ele falou, eu vou pescar, os outros foram com ele. Igualzinho a gente, queridos. Quando acontece um evento desagradável, todo mundo fica derrubado. Aí um se levanta e anima os outros também a se levantar. Amém? Amém. E olha que interessante, queridos. No primeiro dia que eles retornaram, fazer o que eles faziam antes, não é porque Jesus tinha ido embora, Jesus tinha ressuscitado, aliás, perdão, mas eles não sabiam exatamente o que fazer, Jesus ainda não tinha comissionado eles, ele vai fazer isso mais na frente, a pregar o evangelho, a ir pelo mundo, quem crer e for batizado será salvo. Jesus ainda não tinha dado a grande comissão para eles, então os discípulos ainda estavam assim meio sem saber o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você faz o que você sabe. Eles sabiam era pescar, então eles foram pescar. Interessante, queridos, que no primeiro dia que eles retornaram à pesca, tudo deu errado. Olha que interessante. Apesar deles saberem muito bem fazer o que faziam, não apanharam, não pegaram nada naquela noite. Tudo deu errado. As coisas não saíram como eles esperavam. Bem parecido com a gente. Às vezes, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou resolver isso do meu jeito, eu vou fazer o que me cabe fazer, e você se joga e de repente nada dá certo. Sai tudo errado. Você esperava uma coisa e veio outro. Presta atenção, querido. Nada disso foi por acaso. Nada acontece na nossa vida, nós que servimos a Deus, que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nada na nossa vida acontece por acaso. Porque Deus está vendo tudo. Deus está no controle. Amém? Deus é fiel, Ele não nos abandona. E após aquela noite em que eles não pescaram nada, não apanharam nada, eles voltaram. E no clarear da madrugada, eles voltaram para a praia. Você sabe que o pescador, ele gosta de pescar de noite para vender o peixe de manhã. Amém? Por isso que eles saem de noite. Então, Jesus, no clarear da madrugada, quando eles estão voltando para a praia, quem é que estava na praia? Jesus. Só que os discípulos não reconheceram que era Ele. A nossa cara. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, não saem como a gente esperava, não acontece segundo a nossa expectativa, a gente também não vê Deus nas nossas situações de vida. A gente não consegue enxergar Jesus no meio de uma falta, no meio de uma frustração, no meio de uma decepção, não é?
quando as coisas dão errada, a gente também não consegue ver Jesus, não consegue ver Deus. Às vezes a gente até pega menos e diz, o que você vê de positivo nisso tudo que aconteceu? Aí a pessoa diz, nada, não vejo nada de positivo. Nós somos assim, queridos. Às vezes Deus está mais perto de nós do que a gente imagina. Deus está do nosso lado, está na frente. E a gente não está vendo nada. Por que está na nossa cabeça? A noite toda que eu pesquei, não consegui nada. Não saiu nada como eu queria. Não saiu nada como eu planejei. Então foi o que aconteceu. Os discípulos não reconheceram que era ele que estava ali na praia. Então, como eu dizia agora mesmo, querido, tudo que Deus permite na nossa vida não é por acaso. Ele permite porque ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. Amém? Presta atenção que Jesus fez uma pergunta para eles e em seguida pediu para eles fazerem 3 coisas. E é essa pergunta que Jesus vai fazer para você hoje, nessa manhã de Santa Ceia, e vai te pedir 3 coisas. Amém? Se coloque no lugar dos discípulos. Se coloque no lugar desses discípulos. Talvez você também tenha vivido uma semana de altos e baixos, tenha vivido expectativas frustradas, decepcionado, talvez você também tenha tentado a noite toda, não pescou nada. Então presta atenção que Jesus fez uma pergunta e pediu 3 coisas. E ele faz o mesmo comigo. Ele faz o mesmo contigo. Esse vai ser o meio da gente ter comunhão com ele nessa manhã. Primeira coisa, presta atenção. Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus está falando de uma necessidade do presente, uma necessidade da hora, uma necessidade urgente. Essa pergunta que ele está fazendo para você, para mim, para nós. Será que você tem aí alguma coisa para comer? Vou parafrasear. Será que você tem aí uma saúde perfeita? Será que você tem aí a provisão necessária para todas as contas que você tem que pagar no mês de julho? Graças a Deus, todo mundo está dizendo amém, amém, e aqui não falta nada. Será que você tem aí paz dentro da tua casa? Paz no meio da tua família? Será que você tem aí os recursos necessários para todos os compromissos de responsabilidade que você tem? Presta atenção, querido, que ele está perguntando algo da hora, do momento, de hoje, desse domingo, desse dia 3 de julho. Amém? Qual foi a resposta deles, querido? Não. Porque eles não tinham pescado nada. E aí, querido, trazendo a pergunta para nós, qual seria a necessidade que você tem, necessidade pessoal, necessidade, você que está aqui com a gente nessa manhã, qual é a necessidade pessoal que você tem? Se Jesus perguntasse para você hoje, você teria que dizer não. Pensa aí, meu irmão. Qual é a necessidade? Alguém aqui tem uma necessidade hoje? Tem várias? Qual é a necessidade? Se Jesus perguntasse a você, se você tem, para você ser sincero, você teria que dizer não. Não tenho nada. Que nem o profeta perguntou para a mulher, o que é que tu tem em casa? Não tenho nada. Então presta atenção que essa pergunta aqui, querido, é para nós aplicarmos na nossa vida.
O que é que, se Jesus me perguntasse hoje, eu teria que dizer: Senhor, não, eu não tenho nada. Eu não tenho saúde, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho uma família que me apoie, eu não tenho um emprego, eu não tenho uma provisão financeira, eu não tenho alguém que segure a minha mão, alguém que me anime. Vocês estão aí, minha gente? É para pensar mesmo. Pode ficar calado. Mas o que se Jesus te perguntasse hoje, se você tem, você diria não. É para a gente aplicar na nossa vida. A palavra é para ser aplicada. Amém? Então se examine, se pergunte, porque aqui é a base de tudo. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles disseram, não. Agora presta atenção. Jesus estava falando, e quando Jesus fala, ele pede alguma coisa. Irmão, tu não tem como fugir dessa. Jesus é pidão. Sempre que ele fala, ele pede alguma coisa. Olha só, a noite toda não tinham pescado nada, estava tudo frustrado. Quando você vive um dia de trabalho e não ganha um tostão, volta para casa sem um tostão no bolso, como é que você fica? Alegre, feliz, cantando, uma beleza. Presta atenção, queridos. Aí Jesus faz um primeiro pedido. Jesus fez três pedidos para ele. O primeiro pedido que ele fez foi: lançai a rede à direita do barco. Eles sabiam fazer isso, minha gente? Eles sabiam fazer isso? Só que isso ia exigir deles primeiro fé, ia exigir deles coragem, algum movimento, alguma ação. Eles teriam que se arriscar, porque eles já tinham feito isso a noite toda e não tinham pescado nada. Só que eles tinham uma vantagem, queridos. Eles já estavam caminhando com Jesus há 3 anos. Então eles já conheciam Jesus um pouco. Eles já tinham visto Jesus fazer isso antes. Uma noite que eles pescaram a noite toda e não colheram nada, Jesus entra no barco, vai lá para o largo e joga a rede. Então eles já tinham vivido isso antes. E Jesus disse para eles, não é? Lançai a rede, é engraçado Jesus falar, à direita do barco. Então, meu irmão, olha aqui, isso era uma coisa que eles já tinham visto Jesus fazer. Meu irmão, minha irmã, não esqueça do que Deus já fez na tua vida. Não se esqueça quando Ele te curou da enfermidade que você teve. Não se esqueça quando Ele tirou você daquele momento de aflição. Não se esqueça daquele mês que foi tão apertado, mas Deus trouxe a provisão para todas as tuas necessidades. Não se esqueça do livramento que Ele já deu ao teu filho, já deu à tua filha. Não se esqueça quando você pensou que teu pai ia embora, porque já estava avançado de idade, e Deus deu mais um tempo de vida para ele. Então não se esqueça do que Deus já fez nisso. E dizendo não se esqueça, será que essa necessidade atual que você tem antes, você já viveu ela de alguma forma no passado? Será que o que você vive hoje, que é uma necessidade, você já teve ela no passado? Por exemplo, quem está com necessidade de dinheiro aqui? Será que você já passou por isso no passado? Sobreviveu? Já esteve doente no passado? E hoje está saudável? Já ficou sem casa?
no passado. E hoje você tem uma moradia. Amém? Já ficou sem emprego no passado e hoje está sem emprego? No passado você ficou desempregado? Mas você conseguiu um emprego? Querido, não se esqueça do que Deus já fez na tua vida. Não seja ingrato com Deus, se esquecendo de tudo que Ele já fez na tua vida. Você só hoje já pode agradecer a Deus por tudo que Deus fez na tua vida. Pode até dar uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido, quando Jesus falou, lançai a rede à direita do barco, peraí, já vi esse filme? Nós já vimos ele fazer isso. E diz a palavra que assim eles fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de Pedro. João, que era o mais esperto, o mais ligado ao coração de Jesus, deitava o peito, deitava a cabeça no peito de Jesus e imediatamente disse, é o Senhor! E aí, queridos, imediatamente todos se envolveram em puxar as redes, em pegar os peixes, a fazer o que Jesus tinha mandado fazer, porque ali a bênção, querido, não era para um, era uma bênção para todos, era uma bênção para a coletividade, era uma bênção para a família deles, era uma bênção para todos aqueles que estavam ao redor deles. E aqui a gente já, nesse primeiro pedido de Jesus, a gente aprende que a gente tem que aprender duas coisas. Primeiro, eu tenho que aprender a fazer o que Jesus me pede. Ninguém disse um amém. Eu tenho que aprender a fazer o que Jesus me pede. Aprender a fazer, a ouvir essa voz que às vezes está dentro do teu coração. Não se mete nisso não, não faz isso não, não compra não, não assina não, não faz isso não, não se envolve. Porque Deus, Ele fala de muitas formas, queridos. Às vezes Ele fala até por uma intuição que você tenta, mas dentro de mim tem um negócio que está me dizendo, para mim não fazer, não faça. Mas tem um negócio que diz para eu fazer, faça. A gente tem que aprender a fazer o que Deus nos pede. Às vezes é arriscado. Às vezes o que Ele nos pede, a gente já fez uma porção de vezes e não deu certo. Amém? Amém. Segunda coisa que a gente tem que aprender, querido, é puxar a rede junto. Olha aí, esse é outro desafio. A gente tem que aprender a puxar a rede juntos. Não é puxar a rede para um lado e o outro puxar a rede para o outro lado. É eu quero a sardinha para mim, o outro não, eu quero a sardinha para mim. A gente tem que aprender isso. Para aprender isso, querido, a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter submissão. Amém, querido? Vocês estão aí? Marido e mulher, que um puxa a rede para um lado, o outro puxa a rede para o outro. Uma igreja onde tem um grupo que puxa a rede para um lado, o outro puxa a rede para o outro. No trabalho onde tem dois sócios, você trabalha e tem sociedade. Uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro. Está aí, querido? A gente tem que aprender a puxar a rede junto. Puxar a rede com a mulher, puxar a rede com os filhos, puxar a rede com o patrão, puxar a rede com o pastor, puxar a rede com o diácono, puxar a rede com o grupo do ministério, o líder do ministério. O líder do ministério está dizendo uma coisa, vamos fazer o que ele está fazendo. Não puxa para o outro lado, puxa junto com ele. Porque a bênção está na unidade, a bênção está na união, a bênção está todo mundo fazendo a mesma coisa. Amém? Então, pode bater palmas. Esse é um desafio até dentro de casa, queridos. O homem quer as coisas de um jeito, a mulher quer de outro. A mãe quer de um jeito, a filha quer de outro. E aí vem a avó e quer de outro. E aí vem a vizinha e se mete na tua casa e ainda quer outro. Queridos, a gente tem que aprender a puxar rede junto. Estamos nessa igreja? Vamos puxar rede junto.
Amém? Estou no ministério, eu vou puxar a rede junto com o líder do meu ministério. O que ele fala é Deus falando. Amém, queridos? Meu pai falou isso, eu vou fazer o que meu pai falou. Minha mãe falou isso, eu vou seguir a velha. Amém, queridos? Né? Eu soube de uma história ontem, eu sei que eu já estou me atrasando aqui, mas a história, você sabe que há muitos anos atrás, se não me engano foi 10 anos atrás, teve uma grande tempestade lá em Friburgo, que quase que acabou com a cidade. Tu lembra disso? Quem lembra aqui? Não é? Desceu tudo, acabou com tudo, destruiu tudo. E lá havia uma família que estava num sítio, e o dono do sítio tinha um cachorro que era muito ligado com ele. Você sabe que os cachorros, eles escolhem o dono, não é? Então, ele tinha um cachorro muito ligado. Então, tudo que ele fazia, era um senhor de idade, ele fazia com o cachorro. Era seu companheiro. E aí, queridos, quando aconteceu essa tempestade, começou a chover, o cachorro começou a latir. A latir. A latir. Ele disse assim, tem alguma coisa acontecendo. Esse cachorro não é assim. E ele começou a latir, a latir. E aí a família toda, cala a boca, Bob, fica quieto. O velho virou, o que foi, Bob? Você sabe que tem gente que fala com cachorro, não fala? Fala com cachorro. O que foi, Bob? O que foi, Bob? Perguntou para o cachorro latiu e começou a latir e a andar. O velho começou a seguir o cachorro e chamou a família. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Bob está nos avisando alguma coisa. Queridos, o cachorro sabe, você ainda está no ônibus, descendo na calçada, o cachorro já está em casa latindo, porque sabe que você está chegando. E aí eles seguiram o homem, eles seguiram o cachorro levou eles para uma área do sítio, onde tinha uma churrascaria, onde tinha um espaço, e ali, assim que a família chegou lá, veio um deslizamento, e levou toda a casa. Isso é real, queridos. Isso é verdadeiro. Amém? Então, às vezes, me desculpe a comparação, às vezes, Deus nos avisa. Aliás, outro dia, eu estava pregando aqui, né? E a palavra que a gente estava no profeta é, não parem de latir. Não foi, Rafael? Não parem de latir o que Deus diz. Era o profeta falando. Depois procuro o pastor Rafael, que ele tem qual é o versículo para você. Não pede para o velho aqui não, pede para o novinho ali. Amém, querido? Mas às vezes, querido, a gente precisa fazer o que Deus nos pede. E fazer juntos. Amém? Não é brigando, não é com contenda, um puxa para cá, outro puxa para lá, amém? Aí o Senhor Jesus fez um segundo pedido, trazei alguns peixes que vocês acabaram de apanhar. Interessante que Jesus já tinha peixe e pão na brasa, na praia, mas Jesus fez questão de pedir a eles. Quantas vezes, querido, Ele nos pede antes algo, e depois Ele nos dá outra coisa. Amém? Presta atenção, nenhum discípulo aqui, nessa altura dos acontecimentos, ousava perguntar nada, porque eles sabiam que era o Senhor. Se Ele está pedindo algum dos peixes, Ele já tem peixe lá, Ele já tem pão, mas se Ele está me dá um desses que vocês apanharam, vamos fazer o que Ele está pedindo. E eles assim o fizeram, queridos. Eles fizeram o que Jesus tinha pedido. E aí Jesus fez um terceiro pedido. Vinde, venham comer, venham participar dessa comunhão. E Jesus próprio, não é, lhes deu o que era uma necessidade urgente,
presente na vida deles, que era o sustento, que era peixe, que era o pão, né? O que Jesus, né? Presta atenção, que a gente falou isso aqui no domingo passado. Às vezes, primeiro Deus cuida de uma necessidade nossa, e através dessa necessidade nossa que Ele supre também uma necessidade que Ele tem. Porque Deus também tem necessidades. Deus hoje precisa de intercessores, Deus hoje precisa de adoradores, Deus hoje precisa de embaixadores da parte de Cristo, Deus hoje precisa de mensageiros do Evangelho. Deus também tem necessidade. Mas primeiro aqui Ele cuidou da necessidade dos discípulos. A necessidade básica deles, que era peixe. Supriu a necessidade deles, da família deles, da comunidade deles. Amém, querido? Primeiro, Jesus cuidou dos discípulos. Segundo, Jesus cuidou de uma necessidade que era mais dele, de Deus, para o futuro. Não é o que eu estava dizendo. Quantas vezes Ele responde uma oração nossa, que supre uma necessidade nossa, mas com a resposta que Ele nos dá, Ele também supre uma necessidade dele para o futuro. E aí eu já invado o próximo capítulo, que já seria uma outra mensagem. Não é? Primeiro todo mundo comeu, todo mundo se fartou, tinha peixe à vontade, tinha peixe para levar. Dona Maria não ia reclamar quando ele chegasse em casa, porque teria peixe demais. 193 dividido por 7, você que é bom de matemática, dava quantos peixes para cada um? Talvez mais de 20 para cada um. Muito mais. Amém? Então todos eles teriam provisão necessária. Aí Jesus, queridos, cuidou de uma coisa mais profunda, não é? Se você vê isso, já está no outro capítulo. Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Uma terceira vez: Pedro, você me ama? E aí disse: apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Olha só, queridos, ele estava suprindo uma necessidade. Deus precisava de alguém que comandasse os discípulos, que recebesse a grande comissão e fosse pregar o Evangelho a toda criatura. Então, olha só, Deus primeiro deu peixe para eles, porque eles precisavam de peixe, mas também deu a eles um projeto de futuro, um projeto de amanhã. Olha o que vocês vão fazer daqui para frente, olha como as coisas vão acontecer daqui para frente, mas eu preciso primeiro saber se você me ama. Jesus não veio com condenação, acusação, nada disso. Ele veio, eu preciso do seu amor para cumprir o meu propósito. Olha, isso aqui já é conosco. Jesus está falando contigo. Eu preciso que você me ame, que você permaneça no meu amor, que você confie em mim, que você olhe para mim, que você olhe a mim. Eu preciso do teu amor por mim, para Deus cumprir o propósito dele na minha vida, na tua vida, e através da tua vida alcançar outros. Amém, queridos? Então Deus tem um plano para você e através de você. Mas para isso, querido, você ama a Deus? Silêncio, coitado de Jesus, deve estar chorando essa hora. Roberto, você ama a Deus? Porque Deus quer cumprir o propósito dele na tua vida, e através da tua vida Ele quer cumprir o propósito dele na vida de cada um que está aqui hoje. Amém, querido? Mas tudo depende do amor que eu tenho a Deus, de eu permanecer agarrado na videira. Diga para o teu irmão, já que você não falou nada para ele agora,
Meu irmão, se agarra na videira. Se agarra na videira. Porque é da videira que vai sair a solução. Uma salva de palmas ao Senhor. Então, queridos, vamos aplicar essa palavra na nossa vida hoje. Talvez alguns aqui estão vivendo um momento bastante desafiador. Você está preocupado com o presente, com o agora, com o momento presente, mas você também tem preocupação com o futuro. E o futuro? Como é que vai ser o futuro? Então, eu vou fazer as perguntas para você. Eu já fiz elas para mim. Qual é a necessidade urgente que você tem? É a necessidade da hora. É a necessidade do momento. É a necessidade do presente. Qual é a necessidade que você tem? Ela é urgente. Você tem pressa de ver essa necessidade suprida. Qual é a necessidade que você tem hoje? Que se Jesus te perguntasse, você diria: não, não tenho, Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Qual é a necessidade que se Jesus perguntasse se você tem paz? Você diria não. Você tem emprego? Não. Você tem saúde? Não. Você tem uma vida financeira equilibrada? Você diria não. Você tem paz, sossego no teu coração em relação aos teus filhos? Você diria não. Você tem esperança para o futuro? Talvez alguns aqui teriam coragem de dizer não. Não tenho mais esperança de nada. Você crê que aquela criatura da tua família tão especial vai se dobrar e se submeter ao senhorio de Jesus? Aí você crê, né? Com a boca você diz, eu creio. Mas lá no coração tem uma voz que diz assim, será? Amém, queridos? Segundo, o primeiro pedido que Jesus faz para você, lança a tua rede. Talvez seja algo que você já fez muitas vezes e não deu certo. Faz outra vez. Talvez seja algo que você já fez antes, não deu certo, Ele está mandando você fazer outra vez. Alguém diga amém. Lança a tua rede. Mas eu já fiz isso. Faça outra vez. Ah, mas eu já tentei. Faça outra vez. Você veio à casa de Deus para ouvir a voz de Deus. Amém? Ah, mas vai ser arriscado. Faça outra vez. Tenha coragem de fazer o que Deus está te pedindo. Amém? Deixa essa palavra entrar no teu coração. Tenha coragem de fazer o que Deus está pedindo. Mas eu tenho medo de fazer porque pode criar uma confusão. Faça o que Deus está te pedindo. Deus não é Deus de confusão. Amém? Segundo pedido. Compartilhe, divida, reparta. Devolva para Deus o que é de Deus. Deus te deu dinheiro, provisão. Reparta isso. Não só com Deus, mas reparta isso também com a tua família, com aqueles que estão ao redor. Deus te deu alegria, dá alegria também para os outros. Deus te deu força, coragem, dá força e coragem para os outros. Compartilhe o que Deus tem derramado sobre a sua vida. O que Deus tem dado para você, dá para os outros também. Amém, querido? Está todo mundo muito preocupado. Ah, eu não vou dar meu dinheiro para os outros. Ele não está mandando você dar dinheiro para os outros. Compartilhe. Queridos, nós somos abençoados
para sermos abençoadores. Amém, querido? Tua família tem uma sorte de ter você lá dentro, porque você é a bênção daquela casa. Você é a luz dentro daquela casa. Você é a paz dentro daquela casa. Você é a alma daquela casa. Se você não tivesse ali dentro daquela casa, amém, queridos? Terceiro pedido que ele faz: vinde e comei. Aqui, ó, vinde, comei. Tudo que eu tinha que fazer na cruz do Calvário eu fiz. Cura, restauração, salvação. Vinde e comei, participem. Amém, querido? Então, querido, ele hoje está nos chamando, não é? E como a Pedro, ele também nos pergunta: você me ama? Mas isso aqui seria outra mensagem, né? Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Ele está perguntando para cada um: você me ama? Então cuida dos da tua casa. Você me ama? Então cuida da tua família. Você me ama? Cuida de quem eu colocar no teu caminho. Amém, queridos? Jesus está precisando disso. Desses cristãos que vão e levem tudo que têm recebido dele. Amém? Uma grande salva de palmas ao Senhor. Então, querido, nós vamos participar da mesa. Jesus está convidando você: vinde comer. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tem comunhão com Jesus, veja só, olha, que ele procurou Pedro, ele não jogou nada na cara de Pedro. Pedro tinha negado ele 3 vezes. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Então, queridos, nós vamos participar do pão e nós vamos fazer 2 orações específicas, uma na hora do pão e outra na hora do cálice. Enquanto os irmãos se preparam aqui, eu faço uma oração para todos nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Será que você pode dizer muito obrigado? Muito obrigado. Não seja ingrato de dizer: Deus não falou nada comigo. Muito obrigado pela tua palavra. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me renova. Muito obrigado pela tua palavra. Que ao participar dessa mesa, Pai, que nós vejamos as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Que nós recebamos o que precisamos para a nossa vida hoje, mas também que a gente receba o que a gente precisa para o amanhã, para o depois, para o futuro, na vida de cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, até que eu venha. Participe dessa mesa. Venham. Comam. Quem come de mim se alimenta. Amém, queridos? Então, queridos, enquanto pega o pedaço de pão, com cuidado aí. Eu falo pão, mas é uma representação do pão. Eu queria nesse momento que a gente tivesse coragem, querido, de pedir perdão a Deus, porque tem hora que a gente não ouve a voz dele. Pedir perdão a Deus, porque tem hora que ele fala, mas a gente não faz o que ele pede. Pedir perdão a Deus, porque tem hora que a gente é desobediente, não guarda os mandamentos de Deus. Tem hora de pedir perdão a Deus, porque tem hora que a gente não se arrisca a lançar a rede. Será? Pedir perdão a Deus, porque às vezes a gente retém as bênçãos. Deus nos abençoa para abençoar a vida de outros. E às vezes a gente guarda as bênçãos para nós. Nem contamos. Porque se a gente contar, os outros vão ficar de olho grande. Então, Pai querido, nós queremos te pedir perdão. Em primeiro lugar, Pai,
O Senhor apareceu aos discípulos várias vezes, falando as mesmas coisas. E depois dessa ainda apareceu mais uma vez, para ver se as coisas entravam na cabeça dos discípulos. O que é que eles tinham que fazer? Então, Pai, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós não nos arriscamos na fé. Por todas as vezes que chegou uma palavra na boca da gente para falar para alguém e a gente se calou. Porque falou assim: será que vai adiantar? Será que não vai ser outro aborrecimento? Te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes estão tão ocupados que não ouvimos a Tua voz. E às vezes ouvimos a Tua voz, mas não fazemos o que o Senhor nos pede. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Nós não somos diferentes dos seus discípulos. Eles eram iguais a nós. E o Senhor usou esses homens para espalhar o Evangelho por esse mundo. Então, Pai, perdoa os meus pecados. Tem alguma coisa pesada dentro de você? Confesse a Deus. Tem alguma mágoa? Abra mão dessa mágoa. Tem alguma raiva? Se livra dessa raiva, dessa amargura, desse ressentimento. Pai querido, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. O Senhor fez tudo na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O Senhor fez tudo para que nós hoje possamos viver uma vida abençoada por Ti. Então nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Volte para você, queridos. Eu vou fazer uma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Qual é a necessidade urgente que você tem hoje? Qual é a necessidade que você tem para esse momento presente na sua vida? Preste atenção, Jesus quer suprir a tua necessidade, mas suprindo a tua necessidade, Ele quer fazer algo em você e através de você para alcançar outras pessoas. Amém? Então agradecemos, Senhor, por esse cálice, representa teu sangue derramado na cruz do Calvário. E eu agora, Pai, apresento a Ti aquilo que eu não tenho, aquilo que hoje é uma necessidade, aquilo que hoje falta na minha vida. O Senhor perguntou aos seus discípulos se eles tinham alguma coisa para comer, eles tiveram coragem de dizer não. O que é que Jesus está te perguntando hoje e você diz que não tem? Falta. É uma necessidade. Pai querido, com esse cálice, que foi onde o Senhor ganhou na cruz do Calvário, todas as bênçãos para nós, eu te apresento as minhas necessidades, no momento presente que eu estou vivendo. Abra teu coração com Deus agora, querido. Talvez não seja uma, talvez sejam várias. Abra teu coração. É saúde, é paz dentro de casa, é provisão. Abra teu coração. É salvação. Querido Pai, nós apresentamos a Ti as nossas necessidades. Tua palavra diz que ainda não chegou na minha boca e o Senhor já sabe o que cada um de nós necessitamos. Então, Pai, que essa seja uma hora de bênção. Que o enfermo receba saúde, cura. Que aquele que está se sentindo perdido receba restauração. Que aquele que não vê um caminho se abra. Que uma solução venha. Que o Senhor dê a cada um o que cada um necessita.
Os discípulos, Pai, necessitavam de peixe. E o Senhor deu os peixes. Dá ao meu irmão, Pai, o peixe que ele precisa, ou os peixes que ele precisa. E que ele tenha muitos motivos para compartilhar essa bênção com outras pessoas. E agradecer pelo teu amor e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém.